Estamos chegando, pessoal, para mais um vídeo aqui. Pessoal, hoje vai ser um videozinho simplesinho, sem roteiro, sem edição, sem nada, um vídeo direto. O tempo que durar aí vai ser o tempo do vídeo mesmo, não vai ter corte, não vai ter nada, tá? Muitos me acompanham aí, mas não sabem como é que eu comecei a trabalhar com estofamento, e eu vou contar para vocês. Enquanto eu vou trabalhando aqui, eu vou contando para vocês, tá bom? Porque eu não posso ficar o tempo todo só parado aqui sem fazer nada. Então eu vou trabalhando aqui, vou contando para vocês como é que eu cheguei até aqui, como é que eu comecei a trabalhar com estofamento, quando foi que eu comecei a trabalhar com estofamento, beleza? Então vamos lá pro vídeo, vamos começar. Então, pessoal, meu nome, para quem não conhece, muitos me conhecem por Gabriel, muitos me conhecem por Momô, até por causa do canal Momô na América. Momô é por causa da minha mulher, que ela sempre me chamou de Momô, e acabou ficando os meus clientes, os clientes dela, que ela era cabeleireira, e todo mundo me chamava de Momô e acabou ficando Momô. Então, profissionalmente, as pessoas sempre me chamaram de Gabriel, mas em casa me chamam pelo meu primeiro nome, que é Carlos. Meu nome é Carlos Gabriel Neto. Então, em casa, geralmente eles me chamam pelo meu primeiro nome, e no trabalho pelo meu segundo nome, né, Gabriel. E os amigos mais chegados me chamam de Momô. Então, como é que eu vou começar essa história? A minha história começa no ano de 1986. De 1986, a minha mãe trabalhava, a minha mãe lavava roupa para fora, tá? E ela lavava roupa para um rapaz que tinha uma reformadora de sofá perto de casa. E isso ela conversou com ele. Eu tinha 16 anos na época, né? Então ela conversou com ele se não arrumava um serviço para mim de ajudante, para eu poder ir aprendendo o serviço, entendeu? Aí ele arrumou esse trabalho para mim e eu comecei a trabalhar lá. O nome da empresa, da firma, uma pequena oficina, parecia nome de dupla caipira, Irmãos Paraná. Ele já faleceu, que Deus o tenha. O nome dele era Walter e ele já faleceu. Ele montou essa oficina com o irmão dele, e depois que o irmão dele faleceu, ele continuou com a oficina. Então eu comecei a trabalhar com ele lá. Tinha um outro funcionário já dele, já trabalhava há alguns meses com ele, que se tornou um grande amigo meu também. O nome dele era Paulo Henrique. Não é, né, que ele não morreu, ele continua aí no Brasil trabalhando. E ele se tornou um grande amigo meu. Nós trabalhamos por muitos anos juntos. Então, eu comecei nessa pequena oficina, que não era uma grande oficina assim, né? Não era um grande profissional. Ele tinha muita... o trabalho dele era de péssima qualidade. E eu aprendi a trabalhar de péssima qualidade. Então ele colocava espuma velha, cachada no lixo, no sofá. E para mim era tudo certo, nunca tinha trabalhado com isso. Para mim tava certo, era uma forma certa de agir, aproveitar as espumas velhas, colocar embaixo do assento para poder fazer enchimento.
Aí eu trabalhei lá nessa oficina por mais ou menos um ano. Mais ou menos um ano. Com 4 meses que eu trabalhava lá, eu fiz minha primeira poltrona. Eu lembro até hoje, como se fosse hoje. Ele saiu com o Paulo Henrique, esse outro funcionário. Foram numa cidade vizinha. E me deixou sozinho na oficina e falou para mim fazer aquela poltrona, que era uma poltroninha de cachorro, para o cachorro sentar. Era uma poltrona de verdade, mas quem usava a poltrona era um cachorro. E quando ele chegou, a poltrona estava pronta. Então, dali para cá, ele já aumentou o meu salário e eu já comecei a trabalhar como estofador. Estava longe de ser um estofador ainda, né? Mas eu já não ganhava mais salário mínimo. Então, eu acho que foi uma das únicas vezes que eu ganhei salário mínimo na minha vida, foi essa, quando eu comecei a trabalhar com estofador, e logo em seguida eu já passei a ganhar mais. Então, passou um tempo e foi um cliente lá fazer um serviço, só que ele tinha uma oficina que reformava cadeiras de escritório. E ele estava precisando muito de um estofador, que ele tinha 2 estofadores, mas o volume de trabalho dele era muito grande. E ele estava precisando de um estofador. Como eu não tinha interesse nenhum de sair de onde eu trabalhava, que eu ainda não tinha tanta experiência assim, mais ou menos um ano que eu estava trabalhando, então ele me perguntou se eu queria trabalhar com ele. E me perguntou quanto eu ganhava. Então, vamos supor, eu não lembro quanto eu ganhava na época, mas vamos fazer uma simulação aqui. Vamos dizer que eu ganhava 1,5 salário, tá? 1 salário mínimo e meio. Eu não ganhava um salário mínimo mais, né? Mas eu não lembro exatamente quanto eu ganhava, então eu vou botar assim, 1,5 salário. Aí eu falei que ganhava 3. Falei para ele que ganhava 3 salários mínimos. E ele me ofereceu 6 salários mínimos. Aí eu não tinha como recusar, né? Aí eu fui trabalhar com ele. Eu cheguei pro meu patrão, falei que ele alguém tinha me feito uma proposta irrecusável e eu fui trabalhar para ele. Então eu comecei a trabalhar nessa oficina, que era uma oficina de móveis de escritório. Então a gente fazia muita cadeira de escritório. E o volume de serviço era muito grande. Nisso, o outro amigo também que trabalhava na oficina, saiu de lá também e foi trabalhar em uma outra oficina mais renomada, uma oficina melhor. Aí ele aprendeu um pouco mais também. Eu não sabia nada, eu era muito cru ainda. Então eu fui fazer cadeira de escritório, fiquei trabalhando com ele lá uns 8 meses. 8 a 10 meses, mais ou menos, de carteira assinada e tal. E aí ele começou uma quebradeira danada. O serviço começou a ficar ruim e ele estava com 4 estofadores, se eu não me engano. E o meu salário era muito alto em comparação aos outros. Eu tinha o maior salário da oficina, que tinha, entre todos os funcionários, que tinha
4 estofadores comigo e tinha dois vendedores e uma secretária. Quando chegava a folha de pagamento era aqueles gatinhos pingado. A hora que chegava no meu, o salário era muito alto pro padrão naquela época. E eu acho que desse jeito ele não aguentou, né? Eu até entendo. E aí eu acabei saindo de lá e fui montar uma oficina para mim. Montei uma oficina para mim, fiquei não muito tempo, porque não deu certo. Eu não tinha nem estrutura e nem know-how ainda para ter uma oficina. Então, foi muito prematuro. Eu não tinha condições de montar uma oficina. Fiquei alguns meses e já fechei as portas e passei a trabalhar de empregado de novo. Nisso, eu fui, esse meu amigo, que vira e mexe, a gente estava sempre trabalhando junto, ele foi e me chamou para trabalhar na oficina onde ele estava trabalhando, que era uma oficina melhor, né? Era uma oficina que mexia mais com móveis de decoração. E eu era bem cru, né? Ele já sabia um pouquinho mais que eu, que ele já estava trabalhando há mais tempo. Então, comecei a trabalhar lá. A gente trabalhava por produção e ganhava razoavelmente bem para a época. A gente ganhava bem. Então, o que a gente fazia era 30% que a gente ganhava. E fiquei lá um bom tempo. Até que... Como é que foi? Depois eu saí de lá e fui trabalhar em uma outra oficina. Vou falar os nomes das oficinas, tá? Para vocês. De repente vocês conhecem aí. Então, eu saí do Irmãos Paraná, fui trabalhar na Remóveis, indústria de móveis de escritório limitada, e depois fui trabalhar no Alberto Estofamentos e Decorações. Saindo do Alberto, eu fui trabalhar no Estofados Marques. Aí eu dei um salto na minha carreira, né? Que a oficina do Alberto mexia com bastante decoradora e eu já aprendi bastante coisa lá nessa oficina. Depois que eu aprendi bastante coisa nessa oficina, eu saí e fui trabalhar no Estofados Marques, que era a maior oficina de estofamento que tinha em Vitória. A melhor. Aí sim eu vi o que era trabalhar, o que era um serviço bem feito. Saí daquela oficina do Irmãos Paraná, que colocava lixo dentro do sofá, e fui trabalhar em uma oficina que só pegava serviço de rico, só trabalhava com coisa de primeira linha. Daí trabalhei um tempo lá, só que como tinha mais estofadores melhores do que eu, tinha muito estofador lá. Eu era assim um simples estofador meia boca, né? Vamos dizer assim. Então eles não passavam as coisas melhores para mim fazer. Eu ficava mais na parte de terminar, de acabamento de sofá, essas coisas assim. E as coisas finas mesmo, tipo Capitonê, Chesterfield, essas coisas assim, não deixavam eu fazer. Mas eu ficava sempre de olho, né? Sempre aprendendo. E entre um trabalho e outro, a vida inteira, desde quando eu comecei a trabalhar,
eu pegava uns servicinhos por fora para fazer final de semana. E isso me ajudou muito também. O que eu aprendia olhando na oficina, eu punha em prática nos meus serviços mesmo em casa. E foi assim, agregando experiência no meu trabalho. Depois de algum tempo que eu estava no Estofados Marques, né, nessa oficina, eu senti a necessidade de... O meu salário estava muito baixo em relação aos outros funcionários, aos outros estofadores. Eu estava ganhando salário de costureira, sendo que eu era um estofador. Então eu cheguei para o meu patrão e pedi demissão, né? Eu nem pedi aumento de salário, eu pedi demissão logo. Falei: você não vai aumentar o meu salário mesmo, então eu quero sair. Saí sem ter nada em vista, sem ter nenhum trabalho em vista, mas saí. Eu não vou ficar trabalhando aqui desse jeito não. Aí depois que eu saí de lá, eu arrumei um outro trabalho em um xará desse meu patrão, que o nome dele era Wilson Marques, né? E eu arrumei o trabalho com outro Wilson. Era uma oficina menor, mas de muita qualidade também no trabalho. E eu fui trabalhar com ele lá, que ele estava só ele mais um estofador, e eu comecei a trabalhar com ele lá também. Nisso eu aprendi, aí sim eu comecei a trabalhar lá. Eu trabalhava no Estofados Marques, tinha um salário, e lá voltei a trabalhar na comissão de novo, na 30%. Aí sim fizemos vários trabalhos excelentes lá, e a minha técnica foi cada vez mais melhorando. Então, depois disso, trabalhei lá algum tempo, e resolvi me casar. Depois que eu resolvi me casar, eu comecei a trabalhar de segunda a segunda. Eu trabalhava lá no Wilson, faleceu também, que Deus o tenha. Eu trabalhava lá no Wilson de segunda a sexta, de 8 às 6, e comecei a pegar um serviço por fora também em uma outra loja de decoração, que eu trabalhava de 6 horas às 10 horas da noite, todo dia, e sábado e domingo o dia inteiro, para poder dar conta, né? Mas não durou muito tempo esse trabalho de extra, não. Fiquei algum tempo, depois eu parei, que ficou muito cansativo, não estava dando não. E eu resolvi trabalhar por conta própria, para mim. A minha mulher estava grávida e eu saindo da oficina para trabalhar por conta própria. Eu orei, pedi a Deus muito para me ajudar, para não faltar trabalho, porque era uma época muito difícil, uma época de final de ano para o começo do ano, que todo mundo sabe que é uma época de começo de ano que é fraca de trabalho. Então eu orei, pedi a Deus muito para que não faltasse trabalho para mim nesse começo de ano, que se eu passasse do começo de ano,
estava tranquilo, no meio do ano era mais fácil de controlar, sempre tinha trabalho. E graças a Deus não faltou serviço para mim, desde quando eu comecei a trabalhar sozinho. Isso foi muito tempo, porque eu conheci uma decoradora que ela é minha amiga hoje, que ela me ajudou muito, me deu muitos trabalhos. E eu fiquei nessa, trabalhando para mim durante 18 anos. Isso aí. Em 1996, meu filho nasceu e eu comecei a trabalhar para mim em 96, né? Trabalhei durante 18 anos. Nunca mais voltei a trabalhar para outra pessoa, em outra oficina, trabalhar de empregado. Depois disso, eu tentei uma vez, logo que meu filho nasceu, eu tentei o visto para vir aqui para os Estados Unidos, mas não consegui, fui negado meu visto. Eu não tinha vínculo com o Brasil para poder ter o visto, então eles me negaram o visto. E eu acho, de repente, foi até bom, porque se eu tivesse vindo naquela época, eu não teria trabalhado como estofador, que eu não tinha conhecimento nenhum de estofamento aqui nos Estados Unidos. Então eu não vim naquela época. Eu continuei trabalhando, passaram-se os anos, teve épocas boas, teve épocas ruins, e fomos levando durante 18 anos. E no final do ano de 2014, a partir de uma viagem de férias que eu fiz com a minha família, com a minha mulher, meus 2 filhos, meu filho e minha filha, para Gramado, voltou aquilo na cabeça de vir para os Estados Unidos. A princípio passear, mas eu já contei isso num vídeo, em outro vídeo aí atrás. Eu vou tentar deixar num card para vocês, quem não assistiu. Mas a partir disso a gente começou a estudar essa possibilidade de vir para os Estados Unidos e continuar trabalhando como estofador. E nisso eu mandei minha mulher, né, mandou vários e-mails para muitas empresas aqui, e eu tive um retorno fenomenal. Muitas empresas me retornaram, e eu fui tirar meu visto, e dessa vez, graças a Deus, eu tinha empresa, né, aberta, então eu tinha vínculo com o Brasil o suficiente para poder conseguir meu visto. E consegui meu visto e vim para cá, já com o emprego certo, trabalhar em uma fábrica, que eu já contei isso no outro vídeo também. É no vídeo, acho que como eu vim parar aqui nos Estados Unidos. Como eu consegui trabalhar de estofador nos Estados Unidos. Acho que é isso o título do vídeo. Aí vocês dêem uma olhadinha lá. E aí, tô aqui até hoje. Graças a Deus, não me arrependo nem um pouco de todo o meu tempo de estofamento, mas a cada oficina que eu passei, a cada nova experiência, eu fui adquirindo mais experiência, fui juntando mais experiência para mim, para conseguir dar o meu melhor, fazer o meu melhor trabalho. E essa é a minha história até aqui. Daqui para frente, só Deus sabe. E espero que tenham gostado, que tenha ajudado vocês
em alguma coisa. E se vocês gostaram, deixa um comentário aí, deixa um like e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Um abraço para todo mundo, fique com Deus. Tchau.